Bem-vindos a mais umas conversas à beira-minho. Hoje a minha convidada chama-se Beatriz Albuquerque. Ela é artista plástica, aliás, é uma artista multifacetada, porque além de artista plástica, ela também é performer. Um, Ela foi uma das artistas jovem revelação na Bienal de Vila Nova de Cerveira em 2013, mas para contar um pouco mais quem é que é a Beatriz Albuquerque e as suas várias presenças na Bienal de Vila Nova de Cerveira, vamos falar diretamente com ela. Beatriz, obrigada por teres aceito o meu convite a participar neste programa. E antes de falarmos das tuas iniciativas, da tua presença na Bienal de Cerveira, eu gostava que tu falasses um pouquinho do teu percurso. Enfim, podemos talvez recuar um pouco à tua infância, quando é que tu pensaste, como é que tu descobriste que ias ser artista, ou foi qualquer coisa sempre presente na tua vida, ou foi uma descoberta mais tardia? Conta-nos aqui um pouco como é que foi essa tua descoberta para o mundo das artes. Obrigada, Paula, pelo convite para vir aqui falar um bocado, não só do meu percurso, mas das minhas próprias vivências e trabalhos. Muito obrigada por esse convite. E em relação à tua pergunta, eu acho que uma das primeiras coisas que me lembro é em criança, muito pequenina, eu como muitas das crianças hoje em dia, quando tinha 3 anos, fui para o infantário. E eu odiava o infantário porque eu odiava acordar cedo, achava que eu queria ficar em casa. E uma vez, contam essa história, a minha família diz que uma vez eu disse assim: o que é que o pai faz? Porque o pai dorme sempre de manhã e não tem que ir trabalhar, porque eu via a minha mãe a levantar-se, para ir dar aulas, mas via o meu pai todas as manhãs a dormir. E lembro-me que a primeira coisa que me disseram foi: o teu pai é artista. E então depois no meu relatório, que havia, os infantários tinham relatórios, ou seja, das educadoras que falavam com as crianças, no meu relatório eu tenho um relatório de quando tinha 3 anos, em que ela descreve que eu queria ser artista. E quando me perguntaram porquê, porque eu sempre gostei muito de desenhar e pintar, por isso eu no infantário eu era uma criança que passava o tempo todo a desenhar e o tempo todo a pintar, eu não brincava com os outros meninos nem nada, eu sentava-me à mesa e passava as horas todas que fossem a fazer isso. E quando ela me perguntou o que eu queria ser quando fosse grande, eu disse artista. E ela disse: mas que porque pintas e estás sempre a desenhar e a única coisa que queres fazer o dia todo? E eu disse: mas não só isso, porque eu quero também dormir de manhã e não ter um horário como este. E todos eles riram-se. E depois passou quase a ser um ponto de risota na família, de que não é só o que eu gostava de fazer, mas também havia esse perk de que para mim ser adulta e ser artista, ou seja, o sucesso seria quando eu de manhã não tivesse que acordar para fazer algo. Mas isso é como as crianças são. Depois eu lembro-me, a nível mais da performance, que eu devia ter pai 4 ou 5 anos, quando vejo um conjunto de performances. Na altura eu percebia que havia pintura, escultura, um conjunto de mídias, mas eu não conhecia a performance e lembro-me de entrar na Nazoni na altura e entrar na galeria e pela primeira vez ver umas ações a acontecer, ou seja, do Gerardo Burmestre e tudo. E lembro-me que na altura eu fiquei muito admirada, isso foi algo que eu sempre me lembrei em criança e em adulto, que é, eu lembrei-me, quando entrei, o que eu pensei foi: mas arte pode ser mais que o que eu estava habituada, a pintura, a escultura, um objeto, mas arte pode ser algo mais que um objeto. E eu lembro-me disso, porque eu fui ver performances muito pequenina, logo com 3 anos ou até menos, ópera. Foi mais ou menos a partir dos meus 8 anos que eu vi a primeira ópera, por isso. Eu acho que isso depois influencia também o que a pessoa quer, desde pequenina que eu gostava disso, e depois o meu percurso académico passa por ser um percurso académico relacionado com isso, ou seja, Belas Artes no Porto. Na altura não havia a multimédia que existe agora, nem nada, havia muito
havia quase nenhum cursos, havia a turma da Marina Abramovic em Braunschweig com os workshops que ela própria fazia, por isso eu entro nisso, enquanto ainda estou nas Belas Artes do Porto. Depois junto-me ao grupo da Marina Abramovic, o Independent Performance Group, vou para Chicago, nessa altura só havia 2 universidades que tinham mesmo um departamento, performance ou interdisciplinariedade, por isso vou para o School of the Arts Institute of Chicago, faço um conjunto de coisas dele e depois quando faço o doutoramento, então vou para Nova Iorque para a Columbia University. Ou seja, esse é mais ou menos o meu percurso resumidamente. Paula. Muito bem. Então, tu descobres durante o teu percurso do liceu, por exemplo, tu já estava claríssimo para ti que tu irias para Belas Artes? Sim, sim, completamente, sim. 100%. E depois quando entras em Belas Artes no Porto, nessa altura não percebi muito bem, já havia... Não, nessa altura as Belas Artes eu apanho aquele ano que é pré-Bolonha, são 5 anos, não há interdisciplinariedade, não há diferentes mídias, eu lembro-me de... Mas entras para pintura então? Não, entrei em design. Em design. Eu entrei em design de comunicação e artes gráficas e houve vários trabalhos que eu apresentei como performance, porque eles tinham uma coisa na sílabas, eles não especificavam o medium que queriam. Depois passaram a exemplificar o medium, mas na altura não. Por isso, como tal, o que eu fiz eu fiz o medium que eu achava para responder aos exercícios deles, alguns deles foram performances, por isso eu começo a fazer performance muito cedo e depois eu fazia sempre, era um relatório escrito com pesquisa, para não ter uma má nota, porque eles podiam depois argumentar porque é que fizeste uma performance, isto é um curso de design, nananana, como tal, e eu mesmo não pedindo, fazia sempre uma pesquisa teórica que lhes entregava sobre o motivo e as pessoas que eu li e tudo, porque é que o meu exercício é, por exemplo, em performance, ou interdisciplinaridade, ou em instalação, mas não, nessa altura não existia. Até muitas das pessoas acreditavam que a performance estava morta e até tive alguns professores meus que me disseram na cara que não percebiam porque é que eu fazia isso, que não ia a sítio nenhum, que isso era morto, que isso era uma coisa antiga que não ia voltar. O que tem um bocado de piada se formos ver agora os sistemas. Pois era isso, eu gostava de te perguntar um bocadinho isso, que é, por um lado, que explicasses aqui um pouco melhor, talvez até a mim e aos nossos ouvintes, em que é que consiste esta ideia da performance. Eu sei que a performance iniciou, não sei, talvez nos finais dos anos 60, mas explica melhor, e houve uma altura em que de facto parece que não se ouviu tanto falar de performance e agora é uma coisa que achas mesmo que aconteceu isto, que houve um período em que não se falou tanto ou não se via tanto e que agora parece que retomou ou não, é uma questão conjuntural e contextual aqui em Portugal? Eu acho que o sistema de ensino reflete o que se está a passar. Na altura, eu se quisesse alguma workshop de performance, houve a da Este Ferrer no SEGAC, no Centro Galego de Arte Contemporânea que eu fui, e depois só houve a da Marina Abramovic, ou seja, em 5 anos, se a pessoa quisesse alguma coisa relacionada com a performance art, só havia essas oportunidades, certo? E que eram muito reduzidas, só entraram 8 a 10 pessoas conforme a turma. A única turma de performance que existia no mundo inteiro na altura era em Braunschweig da Marina Abramovic e a da Rebecca Horn no Kunsthal em Berlim. Ou seja, isso mostra que não pode haver, apesar de haver várias pessoas ainda a fazer, era considerado um bocado mais marginal e se não há, se não se oferece a nível educativo é porque também não há procura, certo? Não há público, não há pessoas que acreditem. Eu lembro-me que a nível de cursos, eu na altura vi na Europa, quando acabasse as Belas Artes, porque eu queria tirar um mestrado que tivesse o seu próprio departamento, ou seja, eu não queria que fosse uma sucursal da dança e do teatro, e a performance art vem da pintura, já existem influências, seja a partir da Bauhaus e depois do Cabaret Voltaire, ou seja, existe um legado de várias coisas que não tinham um termo
até no movimento Fluxus, o happening do Alan Kaproff cunhou como happening. Depois a própria palavra performance, que é americana, já existe. É uma palavra que eles usam no carro, ou seja, em várias coisas. Agora a performance art foi algo que já existia na arte, mas que não tinha um nome. E é que a partir dos anos 70 começa a aparecer nos livros de história da arte como performance art, ou seja, a minha tese de mestrado é relacionada com isso, só que eu foquei da performance na internet, porque depois quando a internet surge, nos anos 90, nós também temos as primeiras performances na internet, há muita gente que passou para a própria internet, mas nessa altura as pessoas diziam-me isso porque haveria uma generalização de que era algo que, mas também a interdisciplinariedade era algo que se lutava, ou seja, eu percebi-me quando cheguei ao Art Institute of Chicago que era normal ser interdisciplinar, era normal transmitir com diferentes mediums, era normal fazer instalações e performance, ou seja, eles tinham um belíssimo departamento relacionado com performance e as artes, tinham os mestrados com um máximo de 6 alunos a 7, completamente inseridos no meio cultural e tudo, e ou seja, eles tinham uma visão mais alargada. Agora, em todo o mundo é mais parecido com o que era na altura, só que na altura não, na altura é quase como uma luta, a pessoa sabe o que quer, mas depois tem que lutar contra a maré, procurar o sítio certo, com uma tecnologia que as pessoas esquecem-se, mas na altura a internet era lentíssima, há uns anos atrás, nem é preciso ir assim tão... tirar fotografias era complicado, slides, vídeos, ou seja, a tecnologia não era tão abrangente como agora. Logicamente, se a tecnologia não é assim, então também existem outros precalços e outras formas, mas já o John Cage, quando faz o Music Circus, fazem projeções, um conjunto de instalações hiperformativas que agora há pessoas que fazem, ou seja, há um legado. Por isso, sim, houve quase como um revivalismo. Neste momento há mais aceitação, é o que eu acho, pela interdisciplinaridade e pela performance como um meio, como outro qualquer, como a pintura, como a escultura e por aí. Olha, e consegues para os nossos ouvintes, por exemplo, quem não está muito familiarizado com esta coisa da performance ou até tem algumas ideias, explicar o que é performance? A performance não é um happening, a performance não é teatro, a performance... Em que é que consiste a performance, Beatriz? Eu posso pegar aqui no meu livro, porque depois passou, o meu livro depois passou a ser, a minha tese passou a livro, certo? E há vários livros que definem a performance, a Rosalie Goldberg é uma das performances. Outras, a forma que eu defino é não só o dicionário da palavra de performance, que é uma ação, ou seja, uma ação, há um ato, há um corpo, há um propósito artístico, que geralmente é mais como a improvisação, ou seja, que é uma palavra que vem do latim, e que depois o seu significado vai crescendo através das artes a partir dos anos 50, nos Estados Unidos, e, ou seja, há quase como uma fusão entre a arte e a vida, e há vários artistas que começam a fazer um conjunto de experiências. Podemos pensar no Jackson Pollock, chamava-se Action Painting, não é uma performance, mas já vemos um movimento na própria pintura. Depois temos o Alan Kaproff, que tem, a peça dele chama-se Happenings, e é decidido, e depois as várias peças de happenings na altura, as várias ações de vários artistas eram cunhadas com esse termo. Temos o John Cage a nível mais da música e da sua própria desconstrução, ou seja, vemos que há quase um crescente na própria palavra e na própria forma. Não é tanto como o teatro, ou a dança ou a música, porque vem mais quase do mundo da arte. E depois também vem das vanguardas dos anos 60. Ou seja, é quase como um medium escolhido para transmitir algo. Por exemplo, se virmos o Yves Klein, ele fazia as suas pinturas de performances, que eram o corpo das mulheres,
impressas com o próprio pigmento dele, o pigmento azul, e era um ato performativo que depois criava um objeto de arte. Uhum. Ou seja, isso é uma ideia muito generalista. Há vários livros, como é o que eu disse, a Rosalie Goldberg é um dos primeiros livros que fala da performance e do happening, que faz a historicização disso. Se as pessoas quiserem também saber, há o meu livro, Arte, Internet e Performance Beginning of the 90s, em inglês, como também a Rosalie Goldberg existe traduzido. Por isso, assim muito resumidamente. Mas, Beatriz, esta é uma dúvida que eu tenho. Na performance, nem sempre existe o corpo do artista, o artista enquanto corpo. Pode haver performance sem existir isso? Depende do artista. Hum. Ou seja, depende da mensagem e do que o artista quer, porque há muitos artistas que usam a máscara, por isso o corpo está lá, mas não está lá. Ok. E depois há alguns artistas que fazem eles as próprias performances, mas existem outras alturas que são outros que fazem parte da performance. Isso agora já tem a ver com cada um. Ok, sim. Ou seja, enquanto que uma peça de teatro pode-se ter a mesma peça de teatro em vários tempos e partes do planeta e datas a ser realizada, a performance, tirando no movimento fluxos que eles criam mesmo as diretrizes, mas geralmente é diferente nisso, ou seja, o público também está numa forma diferente sentado, pode haver interação, ou seja, questionam um conjunto de posições entre o público e a pessoa que vê a performance. Muito bem. Isso, mas depois depende, há artistas que dizem que não fazem performance, que fazem rituais, há outros que dizem que fazem happenings, é uma vez só, pode haver umas fotografias, mas nunca mais vão repetir, nem filmar, depois depende, é quase como quase como a pintura, dependendo do artista, um pode ser surrealista, um pode ser pop, um pode ser cubista, a performance. Sim, nas primeiras, já lá vamos, mas nas primeiras bienais de Vila Nova de Cerveira era uma coisa que muito constante e na rua e houve muitas manifestações dessa natureza. Enfim, penso que agora tem havido algumas performances, mas não tanto quanto isso. Mas olha, agora neste momento, se calhar era a altura de podermos passar aqui um pouquinho de música. Há assim alguma música que te apetecesse ouvir agora? Sim, eu gostava de ouvir Walk Like an Egyptian dos Bangles. Ok, vamos então ouvir Walks Like an Egyptian dos Bangles, uma escolha aqui da artista plástica e performer Beatriz Albuquerque. Estamos aqui à conversa com a Beatriz Albuquerque, artista plástica e performer. A Beatriz, em 2013, como já foi dito, ganhaste o prémio Revelação na Bienal de Nova de Cerveira. Foi a primeira vez que concorreste? Conta lá como é que foi esta tua primeira experiência na Bienal de Vila Nova de Cerveira? Obrigada pela pergunta, e eu fui convidada para participar com um projeto que tinha começado a desenvolver em Nova Iorque, ou seja, eu ainda não tinha apresentado publicamente, mas tinha começado a desenvolver, ou seja, falava-se muito na altura na crise que estávamos a acontecer, não só no país, mas até mundialmente, havia muita palavra crise. E eu desenvolvi uma instalação e uma performance chamada Crise na Fortuna, que é Crisis of Luck, em inglês. E esse era um projeto que eu já tinha pensado vários anos, estava a fazer, mas nunca tinha apresentado em público, porque era uma instalação com som. É na mesma altura que surgem as primeiras MakerBot, que são as impressoras 3D, que são criadas em Brooklyn, e como eu estou a trabalhar com esse material, eu tenho também um conjunto de esculturas e de scanners do meu corpo e de objetos também a fazer parte, estava a desenvolver, cerâmica, fotografia, som, e pronto, tinha pensado e tinha esta ideia dessa performance dentro de uma mega instalação, que a pessoa também usava o óculos, por isso via as coisas em 3D, a sair das paredes e tudo, e quando o Augusto Canedo me convida para fazer um projeto na Bienal de Cerveira,
E eu pensei, é uma belíssima altura para apresentar este projeto, ou seja, eu já tinha desenvolvido e faltava a culminização, ou seja, a criação da própria instalação e da performance. E então vou a Cerveira, fico lá uma semanita, monto a peça toda e a peça tem também a ver com comida, ou seja, as pessoas vêm ter comigo durante a performance, que são a duração que a Bienal estava aberta no primeiro dia, por isso é aproximadamente 3 ou 4 horas, em que existem vários bolos e é baseado no mooncakes, que, ou seja, na China houve uma altura que a revolução passavam papéis acerca da revolução por causa da dinastia e tudo para acabar as guerras e tudo, passavam através de um bolo que se chama mooncakes, que é um Passavam bolo. mensagens através de um bolo? Sim, era um bolo pequenino que se chama mooncakes, que é o bolo da lua, e eles então dentro desse bolo, em alturas festivas, passavam mensagens para não serem apanhados pelo regime. Mensagens proibidas. Sim, mensagens proibidas, mensagens da revolução para a destituição do governo. Uhum. E então é baseado nisso que eu ofereço às pessoas para virem com uma pergunta relacionada com a crise, que até apareceu alguns dos políticos lá e tudo, e eles fizeram a pergunta e tudo, e eu então escrevi ao papel, dentro do próprio bolo, que também escolhi, eu tinha vários bolos de queijo, de chocolate, de cenoura, de laranja, eu fazia um bolo de acordo com a resposta e oferecia à pessoa, e a pessoa assim, enquanto comia o bolo, também lia a resposta à sua questão, ou seja, os fortune cookies que vão para os Estados Unidos é baseado nisso, ou seja, os primeiros chineses quando fazem os restaurantes para ganhar dinheiro, lembraram-se disso que faz parte da cultura deles histórica e criam depois os fortune cookies. Os fortune cookies é baseado pelo original, os mooncakes. Como eu tinha várias amigas e tenho chinesas, eu fui-lhes perguntando, porque a maior parte desta informação está em chinês, por isso é impossível eu saber se não tivesse. E então eles foram-me contando todas estas histórias que elas estão habituadas e que crescem com elas, mas que para mim, quando eu cheguei aos Estados Unidos, era novo, porque nós não temos essa prática. E foi através disso que eu pensei neste projeto que ainda o faço agora, depois fiz-los várias vezes. A primeira vez que eu fiz foi na Bienal de Cerveira, que me deram o prémio Revelação, mas depois faço nos Estados Unidos, depois faço no centro de Miami Beach, o South Center from Miami Beach, depois há outros sítios que eu faço, com algumas mudanças, logicamente, mas há vários outros sítios que eu faço. Histórias interessantes na altura foi que, pronto, o público é diferente e todos somos diferentes. E há dois momentos que eu acho preciosos. Um deles é no momento em que eu acabo a performance e saio, há um grupo de crianças, para umas 8, que entraram na minha instalação e queriam viver a performance, não se sentiram à vontade por serem pequeninas, deviam ter para aí 5, 6 aninhos. Eu não vi isso, as pessoas é que me filmaram e tiraram as fotos, que é super fofinho, que é. Elas foram e fizeram quase como as brincadeiras, o faz de conta. Uma delas foi para a posição que era a que eu fazia, ia dando aos outros e preparando os bolinhos, e ia, não, tu agora fazes assim porque eu vou fazer como ela. E brincaram um bocadinho enquanto comiam a fazer como se fizesse a performance, que eu achei, depois mostraram as filmagens e as fotografias e é super fofinho. Isso em Cerveira. Isso na Bienal de Cerveira. Olha, e tu lembras-te o que é que dizem as mensagens? Mais algum exemplo do que é que as mensagens dizem? Eu lembro-me, é assim, eu não me lembro do que é que me perguntaram, mas lembro-me que houve um miúdo pequenino que me perguntou, e perguntou-me em espanhol, a pergunta dele tinha a ver com os irmãos dele, e eu lembro-me que desenhei a resposta. Por isso, e eu lembro-me desse. Eu lembro também, houve pessoas que me disseram depois, tu acertaste, como sabia. As pessoas não têm que me dizer a pergunta, se quiserem, podem pura e simplesmente pensar que eu respondo na mesma. Outra das coisas que aconteceu foi, pronto, a pessoa quando acaba uma performance, existem os restos da comida, que não ficaram. Passados uns dias eu fui fazer uma conversa lá,
organizada pela Fátima Lambert, e vejo um homem na minha instalação a comer os bolos. E vira-se para mim e diz: anda, anda, não está aqui ninguém, eles são muito bons, disseram-me que é daquela pastelaria aqui, ótima, ótima. E eu olhei para ele, achei piada, não lhe disse que era artista, mas fiquei muito admirada, como é que alguém numa instalação, passado vários dias, come algo que ele não sabe. Eu posso ter posto verniz, ou seja, é uma confiança, mas ele estava lá, comeu, porque ainda havia alguns restos, não muitos, mas havia uns restos, e disse: mas podes vir, vem que são muito bons. Eu achei essa também uma piada muito grande. Pena não ter isso gravado, isso dava outra performance. Pois dava, mas também faz-me pensar que a performance, a instalação continua viva de alguma forma, ou seja, se as pessoas vão lá e mexem e se comem, ou seja, continua depois algo a seguir, uma energia que ainda fica no espaço, por isso. Isso foi o que aconteceu em Vila Nova de Cerveira e depois noutros sítios aconteceu-te alguma coisa diferente, gira também? Ou... Sim, por exemplo, em Miami há várias coisas diferentes. Nos Estados Unidos a pessoa não pode fazer, ou melhor, não pode usar comida a não ser que tenha uma licença. E a minha performance era exteriormente e interiormente. Eles deram uma licença que demorou quase um ano a conseguir do espaço, mas eu não podia usar comida. Por isso eu passei a usar cerâmica. Por isso é que muitas das minhas peças eu começo a fazer em cerâmica, não só comida, mas objetos. A pessoa entra num espaço e julga que o espaço tem os objetos normais, mas não, são todos falsos, são todos feitos de cerâmica. E isso começou também aí nos Estados Unidos por causa disso. E tive várias pessoas, que não vêm, que chegaram a interagir e a querer interagir. Tive criancinhas em que os pais ao lado estavam completamente: não, tens que fazer algo que seja importante, e a criancinha: mas eu quero, ou seja, tive esse género. E depois tive também as pessoas, ou seja, pessoas que vêm da China, do Japão ou com descendência, eles reconhecem logo o que é, ou seja, reconhecem a mensagem e reconhecem a história, e para eles isso há uma preciosidade. Uma das pessoas que interagiu comigo muito bem, depois a mãe veio-me falar comigo, porque a filha dela tinha Tourette e tinha um conjunto de autismos pequenos, e ela ficou muito admirada, ela querer interagir e querer falar comigo, e eu disse: se não me tivesse falado comigo eu não saberia. Ela é como outra adolescente qualquer, por isso eu não conseguiria. Ou seja, há várias histórias, porque depois até noutras performances, depois não todas as minhas performances, mas há várias delas instalações que eu, como interajo com o público, depois quando se interage com 10, 20, 30, 50, como é o meu projeto Work for Free, 100, 200, 300, 500, depois há sempre várias histórias, certo? Muito bem. Então, queres falar do projeto Work for Free? Sim, posso falar. Pronto, o projeto Work for Free, como diz, eu ofereço-me para trabalhar de graça e a pessoa escolhe na criação de qualquer trabalho artístico que deseje. Pronto, essa é a premissa. Eu já fiz, 500, 600, mas eu digo, logicamente, que há coisas que eu não faço, só que existe sempre essa tentativa, ou seja, há sempre alguém que quer ou serviço sexual, ou para magoar alguém, ou roubou alguma coisa e traz-me, ou seja, há sempre alguém assim, que pensa um bocado de forma diferente. Eu digo sempre, as minhas performances têm que haver respeito, ou seja, eu penso na performance como algo positivo na vida da outra pessoa, mas depois existe, por exemplo, eu lembro-me de uma pessoa que me pediu um trabalho de 15 por 15 centímetros e depois eu ofereço trabalho, mas não ofereço material, e depois trouxe-me uma tela gigante de 1 metro por 1 metro. Quando foi buscar o trabalho, tinha um trabalho de 15 por 15 centímetros numa tela de 1 metro por 1 metro. E ele olhou para mim e disse assim: mas eu trouxe uma tela grande. Eu disse: sim, mas pediu um trabalho de 15 por 15 centímetros, certo? Ou seja, o que a pessoa pede é o que a pessoa tem, mas depois depende, ou seja, uma pessoa pediu-me guarda-chuvas, mas não me especificou o ponto de vista, eu fiz os guarda-chuvas todos por vistos de cima,
quase como um Ângelo de Sousa, a pessoa chega e diz assim, mas isto é abstrato, e eu disse, não, isto são os guarda-chuvas vistos de cima, ele disse, mas eu pensei que iam ser de lá, não sei, não especificou, ou seja, depois também há isso, há uma pessoa que me pede um céu azul, mas não me trouxe azul nas tintas, por isso o céu é preto. Eu lembro-me que essa pessoa chegou e disse assim, mas eu pedi um céu azul, e eu disse, sim, mas é você que me dá um material, certo? Se não me deu azul, o céu foi preto, que é o mais parecido, um azul muito escuro é quase como se fosse um preto. Houve outra pessoa que me traz o material todo e esqueceu-se dos pincéis, por isso quando venho buscar o trabalho dele eu tenho uma pintura feita com os meus dedos. Também ficou muito admirado, disse assim, mas não foi feita de pincel? Não trouxe pincéis, certo? Ou seja, as pessoas esquecem-se que mesmo pedindo um trabalho, e depois depende, há pessoas muito fofinhas que mostram as fotos, querem os palhacinhos a chorar e a dançar e mostram umas fotos da sala deles para dar com os debruados, há pessoas que querem coisas mais abstratas, há pessoas que querem mais concretas, há uma pessoa que pediu-me um pormenor do corpo dele, eu tirei uma fotografia e ofereci e depois disseram, mas parece o meu rabo. E eu disse assim, mas você sabe que não é o seu rabo, porque não há nudez nem nada. Eu disse, eu sei, mas eu quando puser vão pensar que é o meu rabo. Pedi um pedaço de um corpo, não disse que tinha que parecer com a mão ou com nada, por isso eu tirei um pedaço de pele. Ou seja, depois há várias histórias dessa forma. Há pessoas que me pedem coisas, há pessoas, ou seja, até agora, no caso do Workforce Vie, fiz milhares de pessoas, só tive uma pessoa que se queixou. E no caso dessa pessoa, ele chegou e disse-me que queria o corpo feminino. Só isso. Trouxe-me a tela, trouxe-me os materiais e eu fiz-lhe um pormenor de um rego, que é um risco. E eu lembro quando ele chegou, ele disse assim, mas eu não estou a ver rabos, nem mamas, nem nada. Eu disse, mas não especificou, disse que criou corpo feminino e não disse que criou tudo, por isso eu fiz-lhe um rego, que é um risco, certo? Um rego é um resquito. Ele ficou muito chateado. Ele disse assim, o que é que você fazia se eu agora rasgasse-o à sua frente? Eu disse, olha, desculpe, posso filmar? Acho ótimo. É seu, pode fazer o que quiser. Se rasgar, posso tirar fotos e filmar? Ele ficou tão chateado, tão chateado, tão chateado. E disse, ai, vou levá-lo assim. Eu disse, mas por favor, se for destruir, destrua aqui, que eu acho genial. Uhum. Depois também tive outras coisas, que é quando eu faço trabalho, eu digo às pessoas para virem usufruir do trabalho, ou seja, ver o processo, se me pedirem performance, se me pedirem instalação, se me pedirem escultura, se me pedirem pintura. E também já me aconteceu estar a criar trabalhos, entrarem pessoas na galeria e quererem-me comprar. A dizer, ai, gosto muito quanto é. Eu disse, não pode ser porque é desta pessoa. Ai, mas eu pago mais. Eu disse, mas não é pagar porque é de graça. Mas então é de graça e eu pago. Ou seja, não percebem um bocado também. Pois há também essas reações. Quando eu ofereço na rua, com o cartaz, aí nos Estados Unidos geralmente, por ser uma sociedade mais capitalista, tive, a melhor para mim é no Millennium Park. Há uma limusine que para, sem-me duas... Explica lá melhor, tu instalas-te na rua? Sim, há dois momentos. Há um momento que eu instalo na rua com um cartaz a dizer que ofereço-me para trabalhar de graça, as pessoas vêm ter comigo e eu faço as coisas digitais ou marco na galeria, e depois existem alturas que eu tenho na galeria quase como se fosse um escritório e as pessoas vêm e pedem. Houve alturas que ofereci também por telefone e aí tenho gravações super interessantes, se quiseres eu mando uma e se achares próprio podes passar na rádio, que é cada uma, há uma que é interessantíssima. Mas é em português? Em português, essa foi em português. Quando eu fiz em Lisboa, na Galeria 3+1, eu também ofereci por telefone e tenho um conjunto de gravações das pessoas que me telefonaram, à parte das pessoas que fisicamente estiveram lá, por isso sim, tem. Mas esse no Millennium Park, pronto, estou no Millennium Park, Chicago, de Cloudgate, nessa zona, estou com um cartaz, faço parte de um festival chamado Edge Performance Inside Out, há vários outros performances durante o próprio parque, para uma limusina há duas pessoas que vêm em direção a mim, eu pensei, devem querer algum trabalho de graça. Não, queriam pagar, ou seja, queriam discutir quem é que eu achava que era para criticar a sociedade, tinham dinheiro, podiam-me dar o dinheiro que eu quisesse, não queriam trabalho de graça, ou seja, eles vieram para argumentar o porquê de eu estar a oferecer o trabalho de graça, daquela crítica à sociedade, que eles têm várias coisas de bom, o que eu achei genial e adorei como interação, porque eu acho que
qualquer coisa, ou seja, eles passaram na rua, a pessoa sentir a necessidade de parar na limusine para virem pedir-me satisfações, eu acho isso super interessante e super importante, até no ponto de vista não só de pessoas, de questionário e de argumentação, mas Já eu acabou depois como essa conversa? Acabou convencidos de que tu estavas a trabalhar de graça. ficaram convencidos, mas ficaram chateados e depois, no caso, elas queriam pagar, não queriam nada de graça e depois parece que ficaram frustradas porque fazem, quando as pessoas fazem aquilo e depois vão para dentro da limusine as duas e vão-se embora. Uhum, Mas eu adorei mesmo, eu achei uhum, ok. precioso, é aqueles momentos preciosos. Uhum. Olha, e depois, agora só para terminarmos aqui o capítulo de Vila Nova de Cerveira, depois de teres ganho o prémio Revelação em 2013, hum, continuaste, como é normal, não é? São convidados a participar nas bienais seguintes. Sim, somos. Participaste depois, que eu me lembro, com uma peça muito gira, que era as tuas cerâmicas miniatura da comida, não foi? Sim, 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 sim. Queres explicar esse trabalho que é muito, muito, muito interessante? Sim, sim. Essa é a minha série chamada Food Porn. O que Food? acontece? Food Porn, a pornografia da comida. Ah, Chama-se a pornografia da comida. Porque, como eu disse antes, eu nos Estados Unidos, muitas das minhas peças e performances de comida não se podiam realizar. Ou pois, e seja, tinha então que ser tiveste que fazer em licença. cerâmica. E eu então comecei a fazer tudo em cerâmica, ou seja, quando eu faço a minha performance Happy Birthday Mr. President na Rooster Gallery e eu faço a performance na casa de banho, tudo na casa de banho é falso, o papel higiênico é de cerâmica, o sabonete é de cerâmica, a escova de dentes é de cerâmica, é tudo cerâmica. As pessoas quando entravam na galeria havia um monitor em cima com a performance, porque havia um circuito fechado de gravação, quase como se fosse aquelas câmaras de surveillance, de vigilância, descia-se as escadas e a performance era na casa de banho. Houve pessoas que julgavam que era uma casa bem normal, com os objetos normais, houve outras pessoas que repararam e ficaram até muito admiradas, ai, mas isto está aí o pente é de cerâmica, ou seja, tudo era de cerâmica no espaço, tudo, até o papel higiênico, o pente, tudo. Por causa disso e das outras performances, como a que eu fiz em Cerveira e que depois faço em Miami e também faço na Macy Gallery em Nova York, eu não podia usar a comida e eu passo também a fazer os bolos em cerâmica, ou seja, passa a ser tudo em cerâmica. E é relacionado com isso, ou seja, relacionado com as minhas performances, eu fui criando peças e peças e peças, peças de cerâmica e depois começo a mostrá-las durante as minhas performances, ou seja, a maior parte das minhas peças da pornografia da comida está relacionado com as minhas performances também de comida, ou seja, o tea party não só, ou seja, a pessoa está rodeada de comida, mas depois tem uma performance com pedaços de chá e também de cerâmica e de comida. E pronto, tem a ver com isso, ou seja, o que eu mostro em Cerveira nessa altura é os registros, porque em Cerveira, por exemplo, a última Bienal que eu mostrei foi os registros do projeto de Trabalho de Graça, ou seja, eu não fiz a performance, mas mostrei a documentação da performance. Sim, sim, lá na É, última em 2019, não é? sim, 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 eu mostrei a documentação do Do trabalho Work de for Free. graça, sim, Uhum. do trabalho de graça, ou seja, eu lá vou, quando eles me convidam, quando se ganha o prémio convidam-nos a seguir para participar e eu tenho mostrado documentação das performances. Uhum, uhum. Olha, e falaste aí que tiveste, nessa altura, tiveste uma semana em Vila Nova de Cerveira. Queres contar como é que foi? Gostaste da experiência? Já tinhas estado, com certeza que já tinhas estado em Vila Nova de Cerveira antes de teres sido convidada para participar. É sim, sim, mas nessa vez é diferente, porque a pessoa está uma semana lá, almoça, janta, é quase como se houvesse uma comunidade. Para mim eu senti quase como se fosse uma residência Uhum. artística, porque eu já fiz várias residências, como por exemplo a de Sintra, que a minha performance depois acontece numa capela, numa igreja, e depois há um ciclo de performances que eu tenho que acontece em igrejas, ou seja,
o padre, até agora, as igrejas eram igrejas com missas e tudo, mas eu nunca tive problemas que aceitassem. Ao princípio as pessoas até pensar, mas, ou seja, a Cerveira fez-me sentir como também em Sintra, essa residência que eu fiz e tudo, fez-me sentir como uma comunidade, aos artistas, às pessoas que produzem, quase como se fosse uma família, tu crias, vais montando durante a semana, estás juntos, por isso gostei muito. É quase como se fosse uma residência. Muito bem. Olha, e agora podemos ouvir mais um momento musical? Sim, sim. Eu pensei Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Beatriz, vamos agora voltar aqui um bocadinho à tua fantástica experiência em Nova Iorque enquanto estiveste a fazer o teu doutoramento. Acho que, lembra-me, tiveste uma bolsa, há uma ou duas bolsas para fazer isso, uma coisa importante, não foi? Sim, sim. Eu candidatei-me primeiro à Fulbright, no qual tive a bolsa Fulbright, e depois candidatei-me à FCT, à bolsa FCT, são as únicas duas bolsas que o nosso país tem para ir para o estrangeiro e também deram uma FCT, por isso, como o doutoramento lá é um processo de vários anos, sim, tive essas duas bolsas. No caso da FCT, cobre-nos todos os custos, por isso nós não podemos trabalhar. No qual da Fulbright, ela cobre-nos os custos no primeiro ano, por isso nos anos seguintes podemos trabalhar, com a autorização deles. Muito bem. Eu imagino que durante esses anos que tiveste nos Estados Unidos, tiveste uma experiência múltipla em performances, em atividades artísticas. Queres partilhar aqui connosco algumas dessas atividades, dessas coisas em que tu participaste? Sim, 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 adorava. Pronto, a pessoa quando está em Nova Iorque é a cidade que sempre acordada com tudo a acontecer, ou seja, eu lembro-me quando falava com pessoas aqui e contava o meu horário, não só das coisas, não só porque a pessoa está ou a criar arte, ou a ver arte, ou nos museus, ou em festas, ou seja, é non-stop. Eu lembro-me de fazerem uma pergunta que era, e quando é que tens tempo de ir ao supermercado? Eu disse, isso é quando eu chego, ou seja, se eu chegar às 3 ou às 4 da manhã, passo num supermercado e quando vou para casa antes de dormir já comprei as coisas. Porquê? Porque o supermercado lá, como aos talhos e tudo, está também aberto 24 horas sobre 24 horas, ou seja, a pessoa não tem, ou seja, a pessoa em qualquer altura pode ir, ou seja, é um estímulo diferente, é non-stop, milhares de coisas a acontecer, milhares de pessoas, milhares de estímulos. E isso depois, pronto, quando eu fui para os Estados Unidos, não só Chicago, mas depois Nova Iorque, claro que vai influenciar também a minha prática, ou seja, eu ter acesso a um conjunto de tecnologias que antigamente não tinha, vai mudar, ou seja, eu vou começar a ter várias esculturas em 3D, vou ter partes em realidade virtual, ou seja, por exemplo, estou-me a lembrar, eu tenho uma performance minha que também é em realidade virtual, e nos primórdios em 2017 eu faço uma performance no The Kitchen. The Kitchen é o espaço de Nova York, que é um ícone da performance art, ou seja, qualquer pessoa, desde o John Cage, todas as pessoas quando alguém fala da performance fizeram uma performance no The Kitchen, que era na altura um espaço alternativo, uma cozinha. Convidaram para fazer lá uma peça, na altura, e eu quis fazer ou seja, eu escolhi uma peça interativa de performance com uma instalação que é descobrir o futuro nos chocolates, ou seja, eu proponho que as pessoas vejam para mim e através dos chocolates e das leituras dos chocolates que a pessoa come, eu digo-lhes o futuro, o que lhes é esperado. Há várias coisas que teve piada, pronto, aquilo era uma noite de várias performances, eles geralmente são assim um bocado certinhos, por isso eu tinha horário X, era 20 minutos. A minha performance quando começou eu tive uma fila, por isso eu tive 2 horas e meia. Eles acabaram a minha performance assim, veio o curador e disse, isto tem que fechar que só tem alvará até às 10h30, por isso nós temos que fechar, vocês têm que sair. Porque como eu tinha uma fila, era uma pessoa a seguir a seguir a outra, ou seja, as outras performances começaram a acontecer no palco, na mesma altura que a minha, mas eu continuava a ter uma fila, e só quando o curador disse isso,
e começou a apagar e acender as luzes, é que as pessoas então saíram. Mas durante a minha performance há 2 momentos que eu adorei. Um deles, eu tenho uma máquina, porque essa performance existe em realidade virtual, por isso tinha uma daquelas máquinas de realidade virtual em cima da mesa. E eu lembro-me de uma das pessoas chegar e dizer assim, já sei, está a fazer de pessoa mística com a bola de cristal, ou seja, as pessoas deduziram que não seria tecnologia, que seria um adereço, e não, aquilo é tecnologia, é a forma de gravar, que é redondo, para gravar tudo, o som e todos os lados, para depois converter para a realidade virtual, para a pessoa pôr os óculos e ver como se estivesse lá presentemente. Eu essa achei piada. Outra que achei piada foi uma pessoa que não me diz a pergunta, mas quer a resposta, mas não gostou da resposta. E só dizia, não pode ser essa a resposta, tem que ser outra. Eu dizia assim, mas é a leitura. Ou seja, porque eu queria a minha própria leitura nos chocolates. Eu disse, mas é a leitura. Ela, não pode ser, não pode. E ela estava assim muito irritada. Quando eu tive que acabar, pronto, ela esperou o tempo todo, ela foi das primeiras pessoas, por isso esperou aquelas horas. E ela veio falar comigo e disse, mas sabe o que eu lhe perguntei? E eu disse, não, eu não sei o que é que me perguntou, não sei o que pensou, porque você não me disse. Ele disse, e eu perguntei se a minha sogra ia mesmo viver para o meu lado e andar-me a chatear. Eu não queria essa resposta. Eu disse assim, mas eu não sei a pergunta, é uma leitura, certo? E é uma performance, até pode não se vir a realizar, certo? Porque ou seja, é tudo uma performance. Mas ela não, ela estava muito, mas não pode mudar, mas e se fizermos outra vez lá fora? Ou seja, essa também achei muita piada, ou seja, ela estar tão preocupada com a própria resposta lá. Isso também, isso é uma das histórias, depois tenho outras, por exemplo, o Happy Birthday Mr. President que eu falei na Rooster Gallery em Nova York também, ou seja, como eu estou aquelas horas todas, basicamente a minha performance é eu canto Happy Birthday Mr. President da Marilyn Monroe e tiro uma cueca que ofereço à pessoa. Claro que se as pessoas pensassem um bocado, eu estou com 50 cuecas para 50 pessoas. A primeira pessoa vai ter um cuecão que parece uma bandeira, a última pessoa vai ter uma cueca pequenina, porque elas todas têm que caber no meu corpo, 50 cuecas. E eu faço isso em loop. E então, de reações de público, tenho quase como há pessoas que são quase os opostos, ou seja, eu tenho desde o senhor que foi lá, que começou aos berros, que nunca na vida tocaria na roupa interior de uma mulher e que não seria agora porque não gosta de mulheres, como tenho um casal japonês que pareciam uns miudinhos a bater palmas e dizia give, give, give quando eu fiz a performance, como tive uma pessoa que recusou o marido a entrar, mas quando lhe disseram que eu era casada, então já podia ir. Era assim quase uma cena de ciumeiras, nem penses que vais, nem penses, ou seja, a pessoa tem um bocado quase de tudo, ou seja, eu nunca mostro nenhuma nudez nas minhas performances, ou seja, ninguém vê nenhuma parte do meu corpo nem nada, mas por exemplo houve uma pessoa que se sentiu muito inconfortável e saiu, e depois ela disse-me que era a sexualidade, ou seja, eu não via nada, nem tinha nada, mas para ela sentia tanta sexualidade, e como, pronto, ainda não tinha vindo cá fora com os pais a dizer que gostava de mulheres, nem nada, ou seja, ainda há algo escondido nela. Aquela performance despoltou nela um conjunto de sentimentos na altura, que ela disse eu saí, porque ela depois esperou para falar comigo, ela disse eu saí porque eu tive estes sentimentos todos de sexualidade e tudo, que eu ainda não me sinto à vontade para dizer às outras pessoas, nem da minha família, nem nada, e que ao mesmo tempo eu penso na performance não existe nada, ou seja, as pessoas não veem nada, eu tenho milhares de cuecas, nunca veem o meu corpo, nunca veem, mas só o que não se vê passar quase como sendo pior do que quando se vê, ou seja, isso é outras... É o que está implícito na obra, não é? Na peça. Depois tenho outra, por exemplo, que me lembro que foi no Queen's Museum, eu fiz uma performance no Queen's Museum e a performance, pronto, a performance é uma colaboração com outros artistas, ou seja, com vários escritores, eu vinha da arte da performance, depois tínhamos uma pessoa que vinha da área do som e depois as outras pessoas eram escritores.
e era num evento no Queen's Museum e o público estava organizado de uma forma que apontava para todos nós. E eu lembro que havia um miudinho que sempre que ele olhava para mim e não a mãe, eu fazia um conjunto de gestos, de performances de som. E ele ficava assim muito elétrico e começava a puxar a mãe, puxar a mãe, puxar a mãe, puxar a mãe, para a mãe não olhar para os outros performances, mas olhar para mim, certo? Mas no momento que eu puxava a mãe olhava e eu parava e não fazia nada. Ou fazia barulho atrás das costas. E a mãe olhava, devia-lhe dizer qualquer coisa, tipo, o que é, não se vê nada, e ele a tentar explicar muito nervoso. Então eu passei a performance toda assim. E ele ficou completamente o tempo todo a olhar para mim e sempre a chamar a mãe, 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 a chamar a mãe. E sempre chegou uma altura que até começou a falar alto, porque ele era assim, mas tens que ver, mas ela mexe, mas tens que ver, ela faz estas coisas todas e os movimentos. Depois eu fazia um conjunto de movimentos e tem-se depois a bola do mundo e da feira do Queen's Museum que se vê no fundo, na janela. E eu lembro-me de chegar a uma altura que ele ficou tão excitado que falava por cima dos sons, da performance e tudo, porque sempre que a mãe olhava nunca havia nada. E eu pensei, o que é essa criança pequenina, ele devia ter pai 5, 6 anos, vai pensar no futuro? Ou como é que ele vai ver os shows e tudo? Ou como é que ele vai achar que aquilo aconteceu? Era quase como se... Claro que as outras pessoas, os outros públicos viam, só a mãe dele é que não via, ou seja... Mas... Olha, Beatriz, e agora voltaste para Portugal, vives no Porto, trabalhas por cá? Eu faço o que eu estou a fazer agora, ou seja, eu faço uma mistura, ou seja, há eventos que ando a participar por Zoom em Nova Iorque, a ver se isto melhora um bocadinho para o próximo ano, para começar a voar e a fazer as coisas em pessoa. Uhum. As últimas coisas que eu tenho feito foi em Lisboa, ou seja, fiz uma exposição na plataforma Revolver, com uma performance, o Dr. Artist. O Dr. Artist é uma performance com uma instalação que a primeira vez que eu faço foi em 2019 no Museu Soares dos Reis no Porto, e depois como surgiu a pandemia eu tinha um conjunto de sítios para realizar em 2020, 2021, 2020 era a de Lisboa, que eu só realizei agora, em 2021, e depois era em Nova Iorque em 2021, que espero em 2022 ou 2023 poder realizá-lo, ou seja, estava tudo agendado na altura, como veio a pandemia, mudou-nos completamente todos os horários e todas as coisas que tínhamos, logicamente passa a haver outras prioridades. Por isso acabou dia 13 de novembro, a minha performance foi em setembro, 3 horas, eu fiz esta performance, ou seja, quando faço no Museu Soares dos Reis, ainda não havia o Covid-19, por isso faço sem máscara, desta vez fiz a performance com máscara, a interação acaba por resultar da mesma forma e tudo. Eu na altura, ou seja, no princípio com a pandemia, julguei que se calhar aquela energia da performance e tudo mudasse, se a pessoa usasse máscara ou se a pessoa se fizesse por Zoom. O que eu me apercebi quando eu fiz a minha performance, pronto, eu em 2020 eu tinha uma performance agendada num festival chamado Figment em Nova Iorque. Quando veio a pandemia eles passam para online. Quando eu realizo a performance online, eu senti a mesma energia, a mesma troca, eu senti o mesmo quando faço fisicamente com as pessoas, era algo que eu não estava à espera, que mesmo através do computador e do Zoom eu senti essa energia. Depois eu tenho uma conversa com as pessoas, que é algo diferente, quando eu faço performance geralmente não existe no fim, ou se existe são dias depois, e eles sentiam também essa ligação e essa energia quase como se estivessem no espaço. Claro que eu fiz a peça ligeiramente diferente, porque se é uma peça online vai ser diferente do que se fosse ao vivo. Aqui, quando eu faço o Dr. Artis na instalação que criei na plataforma Revolver em Lisboa este ano, eu também mudei um bocado, porque eu uso uma máscara e as pessoas também usam máscaras e usamos luvas e tudo, mas eu senti na mesma a energia, as pessoas sentiram na mesma e tudo, ou seja, não é para a pessoa estar de máscara ou para a pessoa usar o computador, pelo menos no meu caso, cada pessoa é diferente e cada performance, que eu sinto que isso seja um entrave para isso. Agora no Porto que eu vou ter vai ser dia 15 de dezembro, nos Maus Hábitos,
Há um ciclo de performance chamadas Estilhaços, com a curadoria da Chioca, e pronto, eu vou fazer uma performance lá, que se chama Show. Pronto, isso é o que eu tenho agora. Tenho também outra coisa, que é a partir de 8 de dezembro, se as pessoas vierem ao Porto, eu tenho 2 placares, daqueles grandes, da Câmara do Porto, com 2 fotografias minhas, documentação do projeto de trabalho de graça, que era num projeto com vários artistas chamado a Mupi Gallery, que a curadoria é do Baeta. Por isso é o que eu tenho agora, tipo nas próximas 2 semaninhas, 3. E projetos para 2022? Prontos, à parte de ir aos Estados Unidos fazer o Doctor Artist, como falei, que foi cada vez... Já estás a pensar na Bienal de Cerveira também? Vai haver... Isso sim, eu estava a pensar na Bienal de Cerveira, de mostrar a documentação de um projeto que fiz, comecei lá. Era, ou seja, eu como trabalhei na televisão pública e eu cheguei a fazer um projeto, ou seja, é um projeto que faz parte de outros projetos, tinha uma vertente performativa e também de televisão e de tudo. Eu estava a pensar se calhar, mas eu ainda não decidi, por isso eu estava a pensar se calhar apresentar esse em Cerveira, mas eu ainda não decidi, ainda não está decidido, por isso só está na idealização. Beatriz, estamos quase a terminar o nosso programa, mas eu tenho ainda algumas curiosidades. Como é que é viver em Nova Iorque, essa cidade que não dorme, essa cidade que está 24 horas sobre 24 horas? Como é que foi essa tua experiência? Tens alguma história que gostasses de partilhar? Obrigada pela questão, Paula. Viver em Nova Iorque é loucura, assim, loucura total mesmo. Pessoalmente e tudo é quase, pronto, existe aquele programa, o Seinfeld, que a pessoa pensa que é ficção baseada em Nova Iorque. Eu por acaso vivia na mesma zona do Seinfeld, ou seja, o sítio que ele vai e tudo era a rua que eu vivia, e aquilo é baseado em várias histórias verídicas. E é mais ou menos como a série, ou seja, vou contar uma história, isto era um dos dias em Nova Iorque, ou seja, eu chego à noite a casa e pronto, chegamos, abre-se a porta, vai-se à casa de banho e a retrete está a sair goladas de água, mas goladas de águas que eu achei estranhíssimo, certo? Ou seja, parece quase como espirricha, como fosse uma fonte da parte da retrete do buraco para fora, água limpa, mas uma velocidade que quase parecia que eu estava numa fonte. Ou seja, claro que aquilo é tanta, não dá? Outra pessoa que vive comigo começa a tapar com toalhas, aquilo, eu tiro a tecnologia rapidamente do chão e ponho nas mesas, que depois até pareceu um barquinho tudo quase a voar, tipo quase dentro da água a flutuar. Começa aquilo não a parar, aquilo começa a subir água, subir água, subir água, 5 centímetros, 10 centímetros, e eu digo, eu vou lá embaixo, estou a sair bem lá embaixo, está a sair tipo golfadas de água, quase parece tipo mini rios para as casas do lado. Há uma pessoa com um bebê que chega quando eu estou a apanhar o elevador para ir para a entrada explicar a situação, que eles têm que desligar o que passa. Só sei que está a sair água pela retrete, certo? Assim tipo loucura. Vejo uma criança ou seja, vejo um adulto com uma criança e ela diz, mas está-me a chover em cima no bebê e tudo, e escorrer água e tudo. Eu disse, eu sei, mas nós não sabemos o que se passou, está-me a sair água pela retrete, mas era água limpa, não era água suja. Eu deixo a entrada e digo, completamente, certo? A pessoa está completamente a gesticular e tudo, e eu lembro da pessoa dizer, ai, acalme-se, não deve ser assim tão mau. Eu digo, não deve ser assim tão mal, sai igualadas. E deve estar a exagerar. Chama o técnico, ele muito devagar. Deve estar a exagerar. Chegou lá, começou aos berros. Mas não me avisou. Eu disse, já estávamos para aí com 10 a 15 centímetros. Porquê? Porque a água depois infiltra e chove e vai para os outros. E tu. E o gajo disse, mas isto já devia ter dito. Pronto, faço umas coisas, desliga, o que é que era? Tinham-nos montado no apartamento
uma retrete industrial, ou seja, a retrete industrial é diferente das retretes das casas. A retrete industrial é ligada diretamente à água, como se fosse da torneira, e existe uma coisa que liga ou desliga. O que acontece é que partiu a partezinha que desligava a água se a pessoa não puxou o autocolismo, por isso é que estava a sair a água. Claro que ele teve que ir buscar uma bomba de água e ainda demorou, pai, entre 2 a 3 horas a tirar-nos a água, certo? Todo o mundo com uma infiltração, a de baixo, coitada, mais com a criança, tudo assim. Pronto, e claro, nós como somos Nova Iorque, é sempre coisas a seguir de coisas, a pessoa fica chateada e no dia seguinte eu lembro de estar no elevador e alguém perguntou-me, ai, como é que estás? Porque eles têm essa mania de nos perguntar, how are you going? Fine, thank you. E eu disse, aconteceu-me isto. E a pessoa está chateada. E vira-se de lado para mim e diz assim, mas isso nem é mau. E eu disse assim, nem é mau? Disse, não. Porque a mim, quando fizeram as obras no mesmo prédio acima, ligaram os canos da retrete ao meu respirador da banheira. Estou eu a tomar banho e de repente caiu-me cocó, merda, por cima, estando eu nua. Ao menos a tirar água limpa. Eu ainda tenho durante uma semana merda, ainda não me conseguiram tirar os canos desse arranjo. A minha casa de banho só escorre merda da cena que devia sair o ar. Por isso não te devias queixar. Eu olhei para ela e disse assim, tens razão, não me deveria queixar, porque mesmo os estragos que foi era água limpa, agora eu não quero imaginar o que é estar-se a tomar banho e sair, ou seja, há sempre histórias piores e sempre histórias melhores e sempre momentos estranhos. Foi uma coisa que eu vi lá, é sempre loucura, loucura, isto é um dia normal, tipo se fosse de vez em quando não. É vários dias durante a semana. Eu, entretanto, vivi lá 9 anos, por isso dá para livros e livros e livros de loucura deste género. E podias escrever, ou podias fazer uma performance sobre viver em Nova Iorque. É loucura. As pessoas que vivem lá sabem quando alguém pergunta, porque aquilo há de tudo. Eu já vi tudo. Nós chegamos a uma altura que eu já vi de tudo, mesmo. Mas pronto. Mas é divertido. Quando se conta é divertido. Quando se vive é estranho. Olha, Beatriz, estamos mesmo a acabar. Eu espero mesmo poder ver-te em 2022 por Vila Nova de Cerveira, ver também a tua obra. Espero que vás, costumas ir. E agora, só para terminar, gostava que escolhesses mais um tema musical para acabarmos esta nossa conversa, a qual eu te agradeço desde já muito. E diz-me lá então o que é que tu achavas que podíamos finalizar, com que música podíamos finalizar este programa? Olha, obrigada pelo convite, Paula, e eu gostaria de ouvir o Shake the Disease from Depeche Mode.